da criação destes centros de competências. Ainda no último Conselho de Competitividade houve um debate entre enfim, os membros do Governo que estavam presentes nesse Conselho sobre esta questão. Do nosso lado, do lado de Portugal, nós reforçamos a importância desta dimensão de termos capacidade no contexto da União Europeia, tendo em conta as práticas diferenciadas que existem nos diferentes países sobre esta matéria. Nós podemos evoluir e a forma de evoluir é termos, digamos, um conjunto de centros de competências na Europa que possam permitir trocar experiências e, em função das diferenças das sociedades que nós devemos também preservar, porque a Europa é feita da diversidade, nós podemos, em conjunto, também evoluir neste domínio e dar um contributo de um mercado global da União Europeia no domínio da inovação e daquilo que pode representar as compras públicas para este processo de crescimento, de aumento da produtividade, de melhoria da capacidade concorrencial do conjunto da União Europeia face aos outros players globais. Julgo que este, enfim, é um passo sempre muito relevante, quer do ponto de vista da sinalização política daquilo que é o valor das compras públicas. Evidentemente, isto é um processo, a existência de um centro de competências sólido, forte, da colaboração institucional que temos hoje aqui, é sempre um passo que tem que ser consolidado e tem que ser também ele próprio permanentemente renovado do ponto de vista da inovação dos processos e da forma como se aborda a capacidade dos agentes para o sucesso do nosso país. Muito adjunto da Economia, Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Sra. Secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa, dirigentes das várias aqui perante e do LNEC. O objetivo quantificar o valor de mercado das compras públicas de inovação em Portugal e fazer uma caracterização da evolução recente, também uma perspectiva do que pode ser o futuro. O estudo foi de uma forma superficial, como devem imaginar. O que motivou este estudo foi, tal como disse o Sr. Secretário de Estado adjunto da Economia que me precedeu, o reconhecimento da importância das compras públicas de inovação enquanto um instrumento de política de inovação, que permite um conjunto de coisas, nomeadamente permite fazer alguma orientação de padrões de produção e de consumo, permite
direcionar ou operacionalizar objetivos estratégicos relacionados nomeadamente com a transição para a sustentabilidade, ou com a digitalização, ou com outros objetivos sociais e económicos numa lógica de missão, e permite ainda a criação ou o estímulo ao surgimento de novos mercados. Curiosamente, apesar deste reconhecimento, nós não temos números que possam quantificar a importância das compras públicas de inovação nos diferentes países. E esta ausência de números, esta ausência de quantificação, torna difícil, nomeadamente, a avaliação das políticas e do seu resultado. E por esse facto, este estudo é um estudo pioneiro. O único estudo que existe de natureza mais ou menos parecida é um estudo que foi encomendado pela Comissão Europeia para um benchmarking de compras públicas de inovação nos países da União Europeia e, portanto, digamos assim, é uma das referências que nós utilizamos aqui. Portanto, o estudo teve um conjunto bastante amplo de objetivos, que eu já mencionei, e recorreu a uma metodologia relativamente complexa, em que são combinadas diferentes abordagens para tentar ter, então, uma ideia do valor e da evolução desse valor. Portanto, o que nós começámos por fazer, uma revisão da literatura, depois fizemos um estudo de benchmarking internacional, fizemos ainda análise de conteúdo, recorrendo a técnicas de mineração de dados e análise de conteúdo de documentos, e fizemos um grupo focal no final do trabalho, um bocado para validar os resultados e também tentar encontrar algum consenso sobre os fatores que bloqueiam as compras públicas de inovação em Portugal. Esta metodologia permitiu, digamos assim, cobrir os vários objetivos do trabalho. Para vos falar um pouquinho dos resultados, gostaria primeiro de estabilizar o que é que nós estamos a estudar, ou seja, o que é que nós estamos a tentar medir. Nós estamos a tentar medir compras públicas de inovação, que normalmente são repartidas em dois tipos distintos. Por um lado, as compras de I+D, que são compras de serviço de desenvolvimento de novas soluções, mas que estão numa fase pré-mercado, portanto, incluem aquilo que na União Europeia se chamam as compras pré-comerciais. E depois temos também as compras de soluções inovadoras, que são compras de produtos ou de serviços, ou de processos, que são novos e que estão a entrar no mercado. E aqui, normalmente, o papel do Estado, do comprador público, é funcionar como primeiro utilizador e como este criador do mercado. Temos ainda algumas situações em que as compras públicas são uma combinação destes serviços de investigação e desenvolvimento com as compras de soluções inovadoras, cobrindo a total do processo, portanto, desde o processo de investigação até depois ao produto que existe no mercado e que é comprado. O que é que nós verificamos através da tal revisão da literatura? Uma quase ausência de estudos quantificados com o valor de mercado real ou potencial das compras públicas de inovação ao nível do país e sobre os determinantes, ou seja, o que é que faz um país ter compras públicas de inovação mais altas ou mais baixas. Vimos que há muitos estudos empíricos que são estudos qualitativos de casos concretos e que, portanto, são as recomendações e as conclusões desse estudo são relativas a um contexto particular, não podem ser generalizados, e vimos que os estudos quantitativos são dificultados pela ausência de estatísticas oficiais. Ou seja, não há estatísticas oficiais de compras públicas de inovação, como há, por exemplo, de despesas de investigação e desenvolvimento ou de outro tipo de indicadores. E, portanto, os autores tendem a recorrer a inquéritos para recolher alguns números e normalmente utilizam esses números para estudar o impacto que as compras públicas de inovação têm no desempenho
da região, do setor, do país ou da empresa que é contratada. E, portanto, o que é que isto nos permitiu? Permitiu-nos criar aqui uma espécie de lista de fatores que podem influenciar o valor das compras públicas de inovação ao nível dos países e propor uma operacionalização que depois se traduziu num estudo de benchmarking internacional. Esse estudo de benchmarking internacional recorreu a inúmeras fontes estatísticas para um largo conjunto de indicadores e baseou-se para os valores de compras públicas de inovação no estudo de benchmarking da União Europeia, que é a única fonte que existe quantificada. E, portanto, o que é que nós fizemos? Nós começamos por tentar identificar quem são os países interessantes para nos compararmos. Ou seja, que são países que têm estruturas socioeconómicas mais ou menos parecidas com a portuguesa, mas que têm um desempenho muito superior ao nosso em termos de compras públicas de inovação. Portanto, isto vai nos permitir identificar quem são as nossas referências para nós percebermos que boas práticas é que eles estão a implementar e o que é que nós podemos fazer para alcançar esses níveis superiores. Encontramos uma correlação muito significativa entre o peso das compras públicas de inovação no total das compras públicas, aquilo que eu vou passar a designar por intensidade das compras públicas de inovação, e o PIB per capita dos países. Esta relação é robusta e é uma relação não linear, indicando que os países que estão aqui, portanto, os países mais pobres, aqueles que têm um PIB per capita menor, com pequenos incrementos do PIB per capita, conseguem grandes incrementos na intensidade de compras públicas de inovação. Verificamos também que Portugal apresenta uma intensidade de compras públicas de inovação muito inferior àquilo que seria esperado para o seu nível de desenvolvimento. Portanto, cerca de metade para o nível de desenvolvimento correspondente, Portugal deveria estar aqui junto da Lituânia. Portanto, tem cerca de metade da intensidade de compras públicas de inovação. Esta análise permitiu, então, identificar dois conjuntos de países com os quais será interessante estabelecer aqui algumas comparações. O primeiro grupo é de economias com um nível de desenvolvimento relativamente próximo do português, mas com intensidades de compras públicas de inovação muito superiores, neste caso 2,5 vezes, e onde nós temos a Estónia e a Espanha e também a média dos países europeus que constam do estudo de benchmarking da Comissão Europeia. Portanto, estes são aqueles que nós consideramos os nossos pontos de referência no curto prazo. Porquê? Porque têm uma estrutura socioeconómica muito parecida com a nossa do ponto de vista do nível de desenvolvimento. Depois temos um conjunto de países mais ricos, mais avançados, com PIBs per capita superiores, que nós consideramos como sendo referências interessantes num prazo mais longo. E, nomeadamente, temos aqui o Reino Unido, os Países Baixos e a França, e são estes países que nós consideramos de forma muito detalhada no exercício de benchmarking. Dizer-vos também, muito rapidamente, que neste exercício nós introduzimos outras variáveis, portanto, nomeadamente a intensidade em ID, a qualidade das compras públicas, e encontramos sempre correlações significativas entre as várias variáveis em análise. E queria-me centrar aqui na questão do benchmarking da qualidade das políticas direcionadas às compras públicas de inovação, que foi feito no estudo da Comissão Europeia, em que estamos a comparar Portugal com os tais países de benchmarking do curto prazo e os de mais longo prazo, e onde verificamos que nas várias dimensões que são analisadas nesse estudo, Portugal aparece numa posição de alguma fragilidade em inúmeros indicadores, mas queria-me centrar hoje aqui, porque estamos a falar de um centro de competências e de um centro que vai promover a capacitação, aqui na capacitação. Portanto, Portugal apresenta, do ponto de vista da capacitação, fragilidades grandes. Portanto, este seria um fator crítico a trabalhar.
A isto acresce que do estudo de correlações que nós fizemos, esta é uma das variáveis que aparece mais fortemente correlacionada com a intensidade de compras públicas de inovação, sugerindo que transformações a este nível se traduzirão em efeitos multiplicados nas compras públicas de inovação. Relativamente às estimativas, nós fizemos uma análise crítica do estudo da União Europeia e tomámos de forma algo crítica os valores que lá eram apontados e colocamos aqui um intervalo de variação, portanto, as nossas estimativas têm um valor mínimo e um valor máximo, exatamente por causa da natureza algo incerta e pioneira destes estudos e do facto de não haver números certos, não há estatísticas oficiais. E, portanto, o valor atual estimado por nós para as compras públicas de inovação rondará ou estará neste intervalo compreendido entre os 637 milhões de euros e os 1.274 milhões de euros, que, como nós vimos, é muito inferior àquilo que seria esperado para o nível de desenvolvimento de Portugal. Quando nós vamos ver os países de benchmarking, que têm cerca de 2,5 vezes do valor de intensidade de compras públicas de inovação, nós podemos dizer que o valor potencial de mercado de Portugal no curto prazo estará aqui, portanto, entre os 1.593 milhões de euros e os 3.185 milhões de euros. Se nós quisermos ser mais ambiciosos e se quisermos aspirar aos tais níveis de compras públicas de inovação dos países mais ricos, então teríamos um potencial de mercado que andaria aqui nesta ordem de grandeza. O estudo faz depois a desagregação destes valores por serviços públicos, usando a tipologia do estudo de benchmarking da União Europeia. Não tendo tempo para muito, só vos vou dizer que as áreas que nós consideramos que têm maior potencial para o crescimento das compras públicas de inovação em Portugal são aquelas onde estamos claramente abaixo do que é o padrão dos outros países, nomeadamente os serviços públicos gerais e a saúde. Fizemos também 3 cenários e nestes cenários o que é que nós tentamos fazer? Tentamos apresentar evoluções possíveis para a intensidade e para o valor das compras públicas de inovação em Portugal através da tal comparação dos grupos de países. Portanto, o que varia aqui nos cenários é o ritmo com que as compras públicas de inovação aumentam em Portugal. Temos um cenário mais otimista, a que nós chamamos o pelotão da frente, aqui numa analogia do ciclismo, em que Portugal consegue, no final da década, fazer o catching up com as economias mais avançadas. Isto significa que o valor das compras públicas de inovação terá que ser multiplicado por 3 até 2030. Num ponto intermédio, em 2025, conseguiríamos alcançar os nossos países próximos, ou seja, a Estónia e a Espanha. No cenário intermédio, que nós chamamos o cenário dos perseguidores, nós, no final da década, conseguimos alcançar os países que nos são próximos, ou seja, a Espanha e a Estónia, e em 2025 conseguimos alcançar o nível que está associado ao nosso nível de desenvolvimento, ou seja, aproximadamente o nível da Lituânia. No cenário mais pessimista, que chamamos de grupeto, é um cenário em que nós não conseguimos fazer o catching up nem dos países que nos são próximos, nem dos países mais avançados, e o que conseguimos alcançar no final da década é o valor correspondente ao nosso nível de desenvolvimento, ou seja, o valor da Lituânia. Obviamente que aquilo que nós conseguimos alcançar vai depender das ações que são tomadas, dos investimentos e dos esforços que forem feitos, e para isso as políticas públicas são fundamentais e, portanto, no final do nosso relatório, nós apresentamos um conjunto de 10 recomendações de política pública que, a nosso ver, se implementadas de forma em conjunta e sistemática, permitiriam estarmos próximos do cenário mais otimista até ao final da década. Destas recomendações, porque não tenho tempo, vou-me centrar na última, porque está relacionada com o tema que nos traz hoje aqui, que é a questão da capacitação e da difusão de boas práticas de compras públicas de inovação na administração pública. Portanto, isto passa pelo desenvolvimento de um conjunto de competências técnicas, jurídicas,
para lidar com os procedimentos de compras públicas de inovação que são relativamente complexos, mais complexos do que os processos normais de compras públicas, que por si só já podem ser complexos. Isto passa pelo reforço da formação a vários níveis, portanto não são só os técnicos, são também os dirigentes, e da divulgação de boas práticas nacionais e internacionais que permitam alcançar, digamos assim, um nível bom de competências nesta área. Espero não ter excedido muito o meu tempo. Muito obrigada pela vossa atenção. Para a apresentação do Centro de Competências em Compras Públicas de Inovação Português, vai usar a palavra Luís Ferreira, da ANI. Muito bom dia. Começava por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado Adjunto de Economia, o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, o Sr. Secretário de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa, ilustres dirigentes também das entidades convidadas. Nesta segunda apresentação, cabe-me a mim então apresentar o Centro de Competências em Compras Públicas de Inovação, como é sabido, uma iniciativa entre a ANI e o INPIC. No alinhamento que pensámos, vamos primeiramente falar um pouco do enquadramento e do contexto do estabelecimento deste Centro de Competências, depois discutir um pouco o porquê de um Centro de Competências em Compras Públicas de Inovação, depois centrar propriamente a apresentação naquilo que vão ser as características deste Centro de Competências Públicas de Inovação em português e depois deixar-vos um conjunto de notas relativamente a próximos passos que estão associados à implementação do próprio Centro de Competências. Eu gostava de me centrar inicialmente num aspecto que também se prende com o conceito de compras públicas de inovação, sobretudo nas circunstâncias em que uma compra pública de inovação pode ocorrer. Ela ocorre sobretudo quando uma necessidade não é satisfeita. E isso significa o seguinte, uma destas três coisas. Ou os atuais produtos, serviços ou processos não podem satisfazer essa necessidade, ou podem, mas a custos excessivos, ou podem, mas acarretando um risco inaceitável. E é destas condições que surge o desafio ao mercado para que as entidades adjudicantes pretendam adquirir o desenvolvimento ou a aplicação de soluções inovadoras para responder então a estas necessidades de mais médio e longo prazo. Queria também aproveitar o momento para descrever um pouco o que tem sido a estratégia para a CPI que nós e o INPIC temos percorrido. Como é sabido, a ANI recebe um mandato através da Resolução do Conselho de Ministros 25 de 2018 para se envolver, para promover a contratação pública de inovação, também em conjunto com outras entidades. Foi aprovada uma estratégia pela administração da ANI na altura, sobretudo assenta em dois projetos internacionais que tínhamos e que ainda perduram, e onde nós tentamos convergir as atividades de cada um destes projetos naquilo que nós e o INPIC chamamos uma agenda nacional, sobretudo assenta em três pilares. No fundo, induzir um quadro estratégico e um plano de ação para a compra pública de inovação, organizar e estabelecer um centro de competências com serviços de apoio a compradores públicos e, na medida do possível, influenciar o desenvolvimento e novas propostas de instrumentos financeiros para apoio em entidades contratantes para levar a cabo contratos de CPI. Mais recentemente, tivemos a felicidade de também ser apoiado um outro projeto, um projeto apoiado pelo Compete 2020, através de um sistema de adaptação à transição digital da administração pública. E com este projeto, é um projeto que nos tem auxiliado e tem-nos suportado, de facto, a implementação experimental deste Centro de Competências. Dizer também que a ANI e o INPIC celebraram um acordo de colaboração para a CPI desde dezembro de 2018,
E desde essa data foram nomeadas 2 equipas de ambas as entidades, que têm estado a colaborar muito afincadamente, em variedíssimas frentes. Temos produzido já alguns produtos interessantes para as nossas entidades adjudicantes e ao mesmo tempo, temos estado a consolidar este projeto e a projetar os serviços que este Centro de Competências deverá, de facto, desenvolver. E, portanto, surge agora o momento, talvez, de responder à pergunta porquê um Centro de Competências em Compras Públicas de Inovação e talvez uma boa resposta é partilhar os resultados que obtivemos de um questionário, de um envolvimento com entidades adjudicantes, um grupo de 67 entidades adjudicantes, que tivemos como critério selecionar aquelas que tiveram contratos acima de 35 milhões de euros anuais e quisemos, sobretudo, junto delas, tentar aferir 3 coisas. Aferir a sua sensibilização para o tema da Compra Pública de Inovação, aferir a sua capacidade de envolvimento em contratos de compra pública de inovação e, por último, aferir o interesse de um centro de competências nacional em compras públicas de inovação. E é isso que eu agora vou mostrar. No que diz respeito à dimensão de sensibilização, a conclusão que chegamos foi que temos um grupo muito substancial de entidades pouco sensibilizadas ainda. Embora tenhamos um grupo também significativo, que demonstrou alguma sensibilização, mas, na verdade, temos um grupo muito residual daqueles que são muito sensibilizados. O padrão relativamente à capacidade de envolvimento é muito semelhante e aquilo que obtivemos relativamente ao interesse de um centro de competências foi manifestamente interessante, porque mais de metade destas entidades revelaram-se muito interessadas em que este Centro de Competências exista, o Centro de Competências Nacional, inclusivamente que tenha relação com as redes europeias, e também tivemos um grupo substancial de entidades que se manifestaram também interessados. Portanto, isto foi uma confirmação do caminho que estávamos a ter. E, portanto, talvez seja agora o momento de perceber o que é de facto um Centro de Competências em Compra Pública de Inovação. Não há um padrão para estes centros. O que nós temos, não há muitos, no momento há 5 e estão a produzir-se mais 5, um deles é o nosso. Aquilo que retiramos daquilo que é talvez o denominador comum é que são, no fundo, pode ser uma entidade ou uma estrutura de entidades especializadas articuladas que forneça serviços para a capacitação pública ou outros específicos para apoiar a contratação pública de inovação. No fundo, em boa medida, é aquilo que este Centro de Competências também vai tentar responder. E, portanto, o nosso Centro de Competências chama-se Procure Mais I, é a primeira vez que estamos a apresentá-lo. No fundo, é o Centro de Competências em Compras Públicas de Inovação português, que resulta desta iniciativa conjunta da ANI com o Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção. Nós propomos que a visão deste centro seja esta, no fundo, promover a contratação pública de inovação em Portugal, através da sensibilização sobre as vantagens desta contratação estratégica, facilitando a expansão do conhecimento sobre CPI em todas as entidades adjudicantes públicas e atuando no sentido da melhoria de condições de mercado para aproximar a oferta e a procura. Portanto, é nosso propósito que, de facto, este centro se centre muito no trabalho da sensibilização, portanto, aumentar os níveis de sensibilização para o tema. Vai ter uma preocupação muito grande também de produzir conhecimento e de disponibilizar conhecimento e informação útil sobre CPI para todas as entidades adjudicantes e aproveitar as oportunidades daqueles que já hoje têm alguma sensibilidade e capacidade e interesse em envolver-se, aproveitar junto desses para, de facto, tentar aproximar oportunidades reais de desafios de entidades adjudicantes com capacidade de desenvolvimento. Relativamente à missão, o Procure Mais I, portanto, será a principal plataforma para quem não está familiarizado com o tema da contratação pública de inovação e pretenda obter serviços de informação, orientação e apoio. Também, através do Procure Mais I, será criada uma comunidade de contratação pública de inovação nacional, a fim de aumentar a consciencialização sobre as vantagens e oportunidades deste tipo de contratação. E, por último, o Procure Mais I tem como grande objetivo, num horizonte de 5 anos,
após o início da sua criação, mudar o estatuto deste baixo desempenho nacional em contratação pública de inovação. E, portanto, dito isto, e a tentar centrar-me agora naquilo que é a nossa proposta de serviços e da forma como nós pensamos que a comunidade pode, de facto, beneficiar da existência deste Centro de Competências. Relativamente aos serviços, estão projetados 5 serviços. Começava por aquele que é um serviço que vai apoiar a participação nacional, que tem sido muito baixa relativamente à participação no programa Horizonte Europa, nomeadamente em contratos de compra pré-comercial e de soluções inovadoras. Vamos também, um outro serviço será a produção de documentação, agregação de boas práticas, disponibilização de manuais, guias orientativos para compradores públicos e também os serviços jurídicos dedicados à contratação pública de inovação. Estes são os 3 principais serviços, são os serviços que nós pensamos que seria mais útil começar a disponibilizar. Em cima deles, teremos também um serviço de oficinas e treinos, estão pensadas algumas soluções online também, e um serviço mais sofisticado de intermediação em processos de CPI. Isto é algo que vai demorar ainda um pouco mais, até ganharmos maior maturidade no Centro de Competências, de maneira a podermos, de facto, conhecer bem a comunidade e poder promover este tipo de processos. Relativamente aos aspectos que a comunidade poderá beneficiar, nós queremos muito que a comunidade que vá crescendo, enfim, que nós sentimos e temos vivas expectativas que isso aconteça, ela possa, através do centro, contactar com projetos, aqueles onde o centro está envolvido e outros, tenha acesso a testemunhos, conheça aquilo que é o grupo de partes interessadas que já manifestou intenção de crescer em contratação pública de inovação e também ter acesso a realizações nacionais de compra pública de inovação. Bem como ter sempre disponível um conjunto de recursos de informação que poderão atualizar e orientar o caminho destas entidades. Portanto, de uma forma assim compacta, este é aquilo que nós sentimos e aquilo que nós propomos que possam ser os serviços e os benefícios que este Centro de Competências possa gerar. Queria agora centrar-me um pouco sobre aquilo que é a nossa proposta para a governação e funcionamento. Portanto, aquilo que está acordado é que este centro tenha uma direção nomeada, portanto, 2 diretores nomeados por ambas as administrações, seja, enfim, convocada nomeadas equipas de cada uma das entidades, portanto, o centro vai funcionar para já com os recursos de cada uma destas entidades, a ANI e INPIC, e seja possível, através destas equipas mistas, assegurar este conjunto de serviços. Um outro aspecto importante que desde a primeira hora sentimos, aliás, vindo também da experiência que já temos estado a recolher, vamos ter um grupo consultivo em permanência a trabalhar connosco, no fundo a acompanhar estes desenvolvimentos, este crescimento, e com o qual nós pretendemos desenvolver, enfim, que nos critiquem as nossas atividades, as nossas iniciativas e que possamos até, enfim, poder, através deste grupo, ter uma robustez maior no caminho que vamos traçar. Por último, em termos mais operacionais, a direção do Procure Mais I elaborará um plano de atividades bienal, é isso que está pensado, com uma previsão de recursos financeiros necessários numa base anual e submete-o para a aprovação de ambas as administrações, algures em junho do ano anterior. Com isto, eu terminava este ponto relativamente àquilo que são as características deste centro e deixando agora então as notas relativamente aos próximos marcos que nos parecem agora relevantes partilhar também convosco. Marcos que vão acontecer ainda durante este segundo semestre e durante o primeiro semestre de 2022. Destacava já o início de 2 ações de capacitação para a equipa ANI e INPIC, a começar já em 27 de outubro, mas destacava ainda mais a primeira Conferência Nacional de CPI que alguma vez foi feita e, portanto, é a nossa proposta fazê-la a 26 de novembro deste ano. Desde já estão todos convidados. Acreditamos que seja um programa muito interessante porque é a primeira vez que vamos tentar agregar esta comunidade e discutir num dia, durante a manhã, aspectos mais
relacionados com informação, com conhecimento sobre contratação pública de inovação, deixando para a tarde um momento de, pela primeira vez também em público, serem partilhados exemplos de casos concretos de entidades que já se envolveram em contratação pública de inovação. Por último, deixar uma nota relativamente à consolidação da rede europeia de centros de competência em contratação pública de inovação. Esta rede, como disse, é uma rede que já tem 10 membros. Vamos consolidar agora os estatutos, a forma como a rede vai perdurar e a incorporar ainda outros 2 novos Estados-membros. Para 2022, eu destacaria este seminário de sensibilização em contratação pública de inovação, que nós acreditamos muito que seja necessário para decisores políticos e, portanto, é algures em fevereiro que pretendíamos lançar esta ideia. Este seminário está pensado em três dimensões: um enquadramento estratégico, a capacitação e o financiamento. E, portanto, desde já contamos com todos vós, para permitir que este seminário aconteça, porque queremos de facto que este seminário possa alargar-se a outras áreas governativas. Destacar ainda 2 workshops temáticos que vamos, alguns em janeiro ou março, aliás, desenvolver já para a capacitação de algumas entidades adjudicantes, e dizer-vos também que a partir de fevereiro vamos começar a olhar para os serviços do Centro de Competências, aqueles que estão experimentalmente a ser implementados, e vamos iniciar este teste. Pronto, e com isto termino, ficando a vosso dispor alguma questão que entenda por bem. Vamos agora proceder à assinatura de um protocolo para a formalização do Centro de Competências. Chama-se para assinar o membro do Conselho de Administração da Agência Nacional de Inovação, João Borga, e o presidente do Conselho Diretivo do Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção, Fernando Batista. Para encerrar a sessão, vai usar a palavra Sua Excelência o Secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado. Muito bom dia a todos. Caro João Neves, muito obrigado por este convite para aqui estar, para participar nesta cerimónia, sempre tão bem recebido. Somos todos aqui nesta casa. Cara Fátima Fonseca, não fazendo parte de forma objetiva e direta neste processo, ela é o rosto de muito trabalho que é feito na área da inovação em Portugal e, portanto, é com todo o mérito e com toda a naturalidade que está connosco hoje. Um cumprimento especial também à Joana Mendonça e ao Fernando Batista, enquanto
representantes máximos aqui da ANI e do INPIC e a todas as equipas das vossas duas instituições tão relevantes no país, aos nossos gabinetes, que têm sempre um trabalho imenso, que nos ajudam a cumprir com os objetivos que vamos traçando, a todos os presentes. Muito bom dia a todos. Estamos, de facto, perante um dia importante, com a criação deste Centro de Competências, e ao refletir um pouco sobre aquilo que o motivou e aquilo que está na gênese da sua criação, eu sou levado, talvez, e arriscando aqui um bocadinho, a uma reflexão inicial de natureza quase antropológica, que é todos que aqui estamos fazemos parte de um pequeno grupo da biodiversidade que é este planeta, que é o homem, e aqui até podemos poupar a homem e o homem, que não faz sentido dizer, é mesmo o homem que faz sentido ser dito. E da nossa história, do nosso percurso ao longo destes muitos anos que vamos habitando este planeta, temos procurado sempre criar condições para, a cada dia, a cada ano que passa, vivemos melhor, com mais qualidade de vida, satisfazer as nossas necessidades que são insatisfeitas sempre e crescentes e que, por sua vez, levam a que procuremos melhorar ainda outra vez, e, portanto, isso é um ciclo vicioso que nos tem levado desde os tempos mais primários, onde a sobrevivência era a principal motivação para inovarmos. Fomos depois evoluindo, criámos a roda, dando um salto assim muito rápido, passamos à Revolução Industrial e estamos hoje já numa revolução de inovação e de digital. Portanto, isto é um percurso contínuo, não é de hoje, faz parte do nosso ADN, faz parte da nossa forma de sentir e de ser. Evidentemente que nem sempre o fazemos tão bem e, por alguma razão, estamos hoje também muito preocupados com a forma como estamos a conduzir, a forma como vamos desenvolvendo o nosso planeta e com todas as consequências, nomeadamente na natureza ambiental, que sabemos que existem e que nos preocupam, mas também, através da inovação, estou certo, poderemos caminhar no sentido de resolver alguns caminhos menos virtuosos que possamos ter prosseguido. E, portanto, todo este percurso é um percurso de inovação, de investigação, de inovação contínua. E Portugal tem, em matéria de inovação e de investigação, desenvolvimento tecnológico, de investigação, tem bons pergaminhos, temos excelentes entidades dedicadas à investigação e à inovação, as nossas universidades, os nossos institutos, as nossas instituições de investigação científica estão na linha da frente daquilo que melhor se faz e, portanto, temos motivos de grande orgulho em todas essas instituições. A verdade é que isso vai-se fazendo, as empresas mais ativas vão procurando essa inovação, as próprias instituições de investigação e desenvolvimento e inovação vão fazendo, de acordo com os seus planos e com os caminhos, com as linhas de investigação que vão tendo, propondo também, fazendo propostas e desenvolvendo novas soluções que disponibilizam ao mercado. Mas é verdade que na área da contratação pública e quando pensamos nas nossas entidades adjudicantes, temos, a maior parte das vezes, de facto, uma dificuldade e uma inércia muito grande em acompanhar e em criar, em termos condições para promovermos esse tipo de postura, esse tipo de proatividade no caminho de procurar soluções inovadoras. Mas é inevitável que o façamos. No momento que vivemos hoje, nos tempos que vivemos hoje, não haverá sucesso se não houver inovação, não haverá sucesso se não houver investigação, desenvolvimento tecnológico, se não procurarmos as melhores soluções com aquilo que hoje já, por certo, mesmo sem sabermos, já está disponível. E dou-vos até um exemplo muito pessoal de uma experiência anterior minha, que tem exatamente, e lembrei-me disso hoje de manhã quando pensava o que dizer nesta minha pequena intervenção, que tem a ver com a minha experiência pessoal. Eu antes enfim, ocupar estas funções que ocupo, que são naturalmente temporárias, fui presidente do Metro do Porto. E o Metro do Porto é uma empresa de transportes, que funciona bem, devo dizer, e que tem, naturalmente, um conjunto de atividades e, portanto, um conjunto de necessidades e de problemas que são do seu core business e, portanto, que fazem parte da sua atividade normal e que, portanto, estão controladas, dominadas, que sabemos bem o que queremos, que sabemos como procurar melhorias, enfim,
tudo com muita naturalidade. Mas há sempre algumas áreas onde as coisas não funcionam tão bem e que não é evidente qual é a solução para as pôr a funcionar melhor. Para quem não conhece, o Metro do Porto tem um sistema de bilhética sem contacto, onde, portanto, não há barreiras físicas para se entrar no sistema de transportes. E, portanto, depende do cidadão e da sua responsabilidade aproximar-se de um validador, encostar o cartão e, portanto, pagar o seu bilhete. A forma de controlar se o cidadão cumpre ou não é apenas através da fiscalização de títulos. Temos brigadas de investigação que fiscalizam. Mas isto é um problema. É um problema porque, de facto, muitas vezes gera-se aquela sensação de que se as brigadas não são suficientemente musculadas, e também não o queremos fazer para não criar uma sensação de demasiado policiamento, que é sempre também desagradável, também se pode gerar a sensação de que há alguma impunidade em relação à utilização do sistema. E, portanto, era uma situação que, de facto, estava por resolver, que não sabíamos muito bem como resolver, nunca tínhamos pensado nisso, não havia nenhum exemplo na Europa de casos que soubéssemos, conhecemos sistemas idênticos, naturalmente, de bilhética sem contacto, mas nenhuma solução para isto. E, portanto, nem sequer sabíamos, muito bem, a verdade é essa, o que fazer, como procurar, como tentar encontrar uma solução. E, portanto, a inércia faz com que se mantenham as coisas como estão, que as brigadas de fiscalização sejam cada vez mais robustas, com melhores técnicas, piores técnicas, enfim, tentando melhorar. Mas um dia, por mera causalidade, no LinkedIn vejo um site, vejo uma entidade que, enfim, falava dessas coisas, falava de procura de soluções inovadoras, e resolvi clicar para ver. Bom, o meu clique fez com que do outro lado vissem que eu tinha visto, não é? E, portanto, recebi uma mensagem de volta a dizer: vi que esteve a consultar o nosso site, diga-me, por favor, porquê, alguma motivação particular, como é que é? Curiosidade, achei interessante, eu posso ir aí ter uma reunião? Com certeza. E então, numa reunião, sentados à mesa, o desafio foi: diga lá problemas que tenha por resolver. E a verdade é que eu lembrei-me deste, entre outros, mas enfim, lembrei-me logo deste. E, tentando resumir um pouco a história, a verdade é que através de uma prestação de serviços, foi isso que eu depois ali contratei, tive a oportunidade de contratar inovação, coisa que nunca tínhamos feito. Ou seja, essa entidade ajudou-nos a organizar um processo de consulta ao mercado, enfim, já estava organizada para isso, tem uma série de, aquilo que eles chamam solvers, que já estão inscritos na plataforma, e, portanto, tem ali um mecanismo mais virado para a tecnologia, naturalmente, mas conseguiu estabelecer connosco uma relação de baixo custo até termos uma solução encontrada, portanto, sem grande risco, onde, no fundo, equacionámos o problema, pusemos à disponibilidade dos ditos solvers a procura de uma solução, e a verdade é que apareceram 3 ou 4 soluções, depois ficámos reduzidos a 2, e foi na altura que eu acabei por ser chamado para vir para Lisboa e deixei o processo lá. Sei que ao que sei, está a correr bem, mas é um exemplo claro onde, se este centro de competências existisse à data, por certo, nós nos estaríamos lembrados de tentar procurar com ajuda neste centro para procurarmos uma solução para um problema que é um problema que não há uma solução tecnológica objetiva. E, portanto, este exemplo ilustra bem, portanto, como digo, a pertinência e a realidade de alguma inexistência deste tipo de contratação pública de inovação por falta de conhecimento mesmo das pessoas que estão na liderança de empresas públicas com, enfim, a relevância que a empresa do Metro do Porto tem. E, portanto, em boa hora, este passo está a ser dado. Um agradecimento especial, naturalmente, à ANI e ao IMPIC por este esforço e por este trabalho de criação deste centro de competências. A ANI, 2 instituições de referência nacionais, a ANI, enfim, todo o trabalho desenvolvido na investigação e na inovação não precisa de grande publicidade, é bem conhecido. O IMPIC, enquanto instituto também reconhecido e de referência na área da contratação pública, que tanta, e aí na nossa dependência, na nossa tutela, e, portanto, onde temos mais responsabilidades, mas que tanto nos orgulha o trabalho que faz e que vai ter agora que abraçar mais este desafio, que estou certo que, sendo virtuoso, vai dar trabalho e vai consumir recursos, tempos e vai ter as suas dificuldades, mas, portanto, agradecemos muito este trabalho e, portanto, para a criação deste centro que é tão relevante. Termino apenas desejando que, de facto, a partir de agora, que ele está constituído
se transforme numa realidade o mais rapidamente possível, o mais utilizada possível e que permita dar aqui um salto que é bom para todos, é bom para o país e, portanto, é bom que tenha mesmo o sucesso que estou certo terá. Muito obrigado. Em nome de Sua Excelência, o Secretário de Estado Adjunto da Economia, agradecemos a todos pela presença e damos por encerrada esta cerimónia.